Então, crianças, a Bíblia diz que a ordem que foi dada por Deus era que passasse o sangue na porta de cada família. Porque quando o anjo da morte passasse e tivessem na porta a marca do sangue do cordeiro, que já foi sacrificado para salvar o primogênito dessa família, o anjo da morte não entraria e a morte não aconteceria naquele lar. Então, a Bíblia diz, crianças, que quando o anjo da morte passou, que foi à meia-noite, que o anjo da morte passou sobre as casas e onde tinha o sangue do cordeiro, havia marca de Cristo. E onde tinha a marca de Cristo, o anjo não passava, o anjo não entrava, a morte não entraria naquele lar. Aquele povo que era escolhido por Deus foram protegidos. E eis que aqueles que temiam ao Senhor estavam nesse momento de joelhos dobrados, buscando a presença de Deus, buscando, sabe o que, criança? O livramento. E diz a Bíblia que esses foram salvos. A Bíblia diz que eles foram libertos, foram livres da morte. A Bíblia também diz, criança, que Jesus, Deus, Ele nos amou tanto, 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 que Ele deu o seu único filho para morrer lá na cruz, derramar o seu sangue. Crianças, Jesus não tinha pecado. Ele era inocente, ele não tinha pecado, mas mesmo assim, ele, por amor a mim e amor a você, ele se entregou naquela cruz, ele morreu, ele deu o seu sangue, ele sofreu as piores dores, as piores humilhações, ele foi arrastado, sabe o que Jesus fez, criança? Ele trocou uma coroa de espinho por você e te deu uma coroa de ouro. Ele te deu uma coroa que brilha, uma coroa resplandecente, e ficou com uma coroa de espinho. E a Bíblia diz que ali, aquela noite, quando passou ali o anjo da morte e Faraó viu que Deus estava ali no comando, que Jesus era o Deus daquele povo, e eles foram livres, libertos da escravidão. Eles foram livres, criança, da morte. Eles foram livres, criança, da escravidão eterna. E assim é a nossa vida. Precisamos receber a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Entender que quem morreu lá naquela cruz por nós foi Ele. E assim seremos livres do pecado. Seremos livres das coisas más desse mundo. Seremos livres de mentira que às vezes contamos sem o papai e a mamãe saber. Seremos livres, criança, de estar ali no jogo de YouTube, em jogos, crianças violentos. Seremos livres de tudo isso que nos aprisiona e que nos leva para longe de Deus. Porque a Bíblia diz que pelo fato de nós termos, de Jesus ter morrido, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, nós fomos o quê? Livres. Somos o quê? Somos livres. Então, muitos nesse dia comemora, criança, a Páscoa, como se a Páscoa fosse um dia em que comemos chocolate, como se o coelhinho fosse a real forma, a real foto da Páscoa. As pessoas acham que comer chocolate, que botar lá, que é o coelhinho, mas não, um coelhinho não faz nada por a gente. Um coelhinho, criança, se você precisar do coelhinho para te ajudar em qualquer coisa, o coelhinho não vai te ajudar. Sabe por quê? Porque o coelhinho não morreu na cruz. O coelhinho nem bota ovo. Quem diz que coelhinho bota ovo?
mesmo. Coelhinho nem ovo bota. E muitas pessoas trocam Jesus por um coelhinho, esquecendo que hoje, o dia em que comemoramos a Páscoa, nós comemoramos o quê? A ressurreição de Jesus. Jesus, criança, ele nos fez, nos redimiu, porque morreu por mim e por você. Jesus me fez, me remiu, porque por mim morreu. Sim, me criou e me salvou. Sou 2 vezes seu. Olha que lindo! Jesus, ele nos remiu, ele nos salvou. E por isso, pelo fato de ele ter morrido na cruz, nós somos 2 vezes dele. E a Bíblia diz, criança, que Jesus, quando ele... O maior presente que nós temos, o maior presente que eu e você temos nesse mundo é a morte de Jesus lá na cruz. Sim, crianças, ele derramou gotas de sangue por mim e por você. Ele sim, crianças, merece todo o nosso amor. Ele sim merece toda a nossa gratidão, porque foi ele quem nos salvou, o único que foi capaz de dar a sua vida por amor a nós. Mas ele morreu e ressuscitou, e vivo está, e um dia irá nos buscar. Não se esqueça, Jesus, ele sim é a verdadeira Páscoa. Beijo, fica com Deus, até o